compreensão e interpretação, agora eu penso a tipologia textual. E as tipologias são 5, alguns autores colocam 4 e alguns autores aumentam. Quem aumenta, acrescenta. Narração, descrição, ninguém discute essas 5. Mas quem coloca a mais, coloca predição, que seria um texto que prediz alguma coisa, que diz alguma coisa além. Seria o texto do horóscopo, o texto da meteorologia. E diálogo. Só que se você observar, uma predição, um texto que prevê alguma coisa, que prediz alguma coisa, na verdade ele faz descrição, às vezes exposição e injunção. Ou seja, ele mistura essas daí. Não é um tipo a mais, tá? Mas cuidado que em algumas bancas aparece o 6º tipo, que seria a predição. E diálogo. Em um diálogo, eu vou usar as tipologias aí colocadas. Então, a teoria mais robusta, vamos assim dizer, ela fica com essas 5. E podendo ter 4, que eu vou mostrar uma outra forma de você dividir daqui a pouco, tá? Mas pense, quem divide em 4 só faz agrupar essas duas e juntar em uma só e chamar de dissertação. Então, você pode fazer narração, descrição, argumentação, exposição, injunção, 5, ou narração, descrição, injunção, dissertação, e aí subdivide dissertativo, argumentativo e dissertativo expositivo. No final dá no mesmo, certo? Começando pela narração, narrar é contar um fato. Se eu conto um fato, a tendência é que eu use mais verbos no passado. Tendência. Então, a narração tende a usar muitos verbos no passado. Sim? Sim. Ora, mas há verbos que descrevem. Calçou, vestiu. Então, o próprio verbo pode ter em seu corpo uma semântica, vamos assim dizer, descritiva. Então, a gente pensa assim, há um predomínio de verbos nessa narração. É verdade. Mas a narração, ela traz o quê? Quem está envolvido naquilo, quando aconteceu, como aconteceu, onde, o que aconteceu. E ainda posso pensar naquela figura de que eu falei minutos atrás, no narrador, aquele que conta para você a história. Quem é o narrador? O narrador é aquele que vai contar para mim aquela história. Ora, ele pode se meter na narrativa ou não. Ele pode ser um narrador observador, ele olha o que ele vê. Ele pode ser um narrador onisciente, oni de tudo, ciente de sabe, ele sabe tudo, ele conta mais do que pode ser visto. E ele pode ser um narrador personagem, tá? Basicamente. Todas essas perguntinhas que eu disse para você aí apresentam aquilo que a gente chama de elementos na narrativa. Quem? Personagens. Quando? Tempo. Como? Enredo. O que também é do enredo. Onde? Espaço. O detalhe aqui pode ser literário, pode ser não literário. Vou trazer um trecho para você olhar da carteira, aquela mesma carteira que já apareceu num trecho anterior da nossa aula. O texto começa assim, de repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Olha como ele está narrando, contando uma história. Abaixar-se, apanhá-la, guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olhe, se não dá por ela, perdi-a de vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Então, veja, conta uma história de Honório, personagem Honório. Tem um outro homem que aparece aqui como uma personagem secundária, não é isso? Honório olha para o chão e vê uma carteira. Olha o fato sendo narrado. Você não sabe quando ainda, sabe que ele está na rua, perto de uma loja, sabe onde. E aqui aparece logo também algo que como é que se diz? Característico da narrativa, que é a presença do discurso. E neste caso, aparece o que a gente chama de discurso direto. Veja, aparece um verbo que a gente vai chamar de verbo de elocução. Olha outro aqui, ó. Verbos de elocução, verbos que trazem falas de personagem. Quem caracteriza o discurso direto, ou seja, a própria personagem fala. Os sinais de pontuação, as marcas de pontuação, tá? E os verbos de elocução. Eles caracterizam as falas da personagem. Mas este narrador poderia também traduzir a fala da personagem, ou seja,
ele poderia não deixar a Honório falar, nem o homem que estava à porta da loja falar e o narrador falar pelas personagens. Poderia ser assim? Ora, se assim o fosse, nós teríamos o discurso indireto. No mesmo texto da carteira, mais adiante, ele vem, ó, a consciência acabou por lhe dizer que não podia. Veja, a consciência não diz não pode, que seria o discurso direto. E o narrador diz o que a consciência diria a Honório. E aí, quem é que caracteriza? Quem caracteriza o discurso indireto, veja, o verbo de elocução se apresenta, mas a gente abandona as marcas de pontuação, o travessão, as aspas, os dois pontos, e a gente passa a usar um conectivo, uma conjunção. Olha, acabou por lhe dizer que não podia. O discurso direto seria: a consciência acabou por lhe dizer, dois pontos, travessão, não pode. Não, que devia levá-la à polícia. Leve-a à polícia. Isso seria o discurso direto. Então, no discurso direto, a personagem fala. No discurso indireto, alguém fala por ela. Quem é esse alguém? O narrador. Há também a presença do chamado discurso indireto livre. Este é mais difícil de ser detectado porque desaparecem os verbos que introduzem fala, os chamados verbos de elocução, não há mais as marcas de pontuação que caracterizam o discurso direto, desaparecem as conjunções que caracterizam o discurso indireto e nós vamos misturar narração com diálogo sem marca. Você não sabe se ele falou, se ele pensou, se falou em voz alta. Não. Mas daí a pouco tirou a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Olha o questionamento do narrador aí com ele. Será que é o narrador questionando, é ele se questionando? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Olha, veja bem de novo. Será que ele falou isso? Pensou? Falou em voz alta? A gente não sabe. Misturamos narração e discurso. É isso que a gente chama de indireto livre. Ele é indireto porque ele não tem as marcas do direto e ele é livre porque ele também não traz os verbos que introduzem, que marcam a fala das personagens, tá? Ora, chegamos à descrição. O que é descrever? É fotografar com palavras. Na descrição, predominam os adjetivos. Na narração, predominam os verbos. Na descrição, predominam os adjetivos. Mas eu posso ter verbos que descrevem, não se esqueça disso. Como seria, por exemplo, uma descrição? Trouxe para você um trecho de O Primo Basílio. Veja, o primo Basílio ficara sentado à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, olha, roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, tá vendo a pessoa? Já viu a roupa, agora tá vendo a pessoa. Um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, acordou há pouco tempo, não é? Enrolava-se, o cabelo enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito, a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. E nós temos aqui uma descrição que está presente em O Primo Basílio. Então, eu posso descrever personagens ou pessoas. Personagem fictício, pessoa não ficção. Literário e não literário. Pessoas, animais, objetos, ambientes, não importa. Você vai me dar uma, entre aspas, fotografia com palavras, tá? Mas quem se apresenta para a gente agora é a dissertação. Veja que eu disse, eu vou dividir diferente depois. Se eu quiser narração, descrição, exposição, argumentação. Mas há também quem divida narração, descrição, dissertação e subdivide, chama dissertativo expositivo, aquele em que se define, se conceitua, se caracteriza uma ideia, e argumentativo, aquele em que se tenta
defender a ideia para convencer o leitor. Então, atribuem-se qualidades àquela ideia para que eu convença o outro a pensar como eu penso. Então, na exposição, eu vou caracterizando, informando. Na argumentação, eu vou persuadindo o meu leitor. Vejamos os exemplos. Sardinhas ou manjuas são peixes da família, aí vem o nome dela em latim, aparentados com os arenques, geralmente de pequenas dimensões. Observe que ele vai... isso não é descrição, isso é informação sobre as sardinhas, não é? Eu estou lhe informando. Tem descrição? Tem, mas tem características delas e mostrando para a gente como elas são, tá? E aqui, olha, você tem maior força da exposição colocada, certo? Então, lá em cima eu tenho um traço de descrição e de exposição. Aqui embaixo eu tenho... A descrição está aqui, ó, barbatana dorsal sem espinhos, isso é caracterização descritiva. Mas eu estou misturando exposição e descrição. A intenção final é informar. E aqui embaixo você tem maior. É provável que a palavra tenha origem no nome da ilha, Sardenha, onde um dia já foram abundantes, e lá vai, tá? A argumentação. O abuso diário das mídias sociais e das tecnologias tem efeito negativo na saúde de todas as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que se tornam mais propensos à ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos, além de deixá-los mais suscetíveis a problemas de saúde no futuro. Veja que é uma opinião com a qual você pode concordar ou discordar. Isso é argumentação, tá? Num texto aberto, numa prova de redação de concurso, normalmente a gente faz exposição e argumentação. E a partir do anterior que você viu, tinha traços descritivos e tinha exposição. Aí eu quero chamar sua atenção para o seguinte: não há conteúdos puros. Os conteúdos são misturados. Então, as tipologias se misturam dentro dos textos. Então, eu tive um texto narrativo com traços descritivos, eu tive um texto expositivo com algo de descritivo. A última das tipologias, vejamos qual é? Injunção. O que é o texto injuntivo? É o texto instrucional, aquele que eu trago instruções que serão seguidas por alguém, tá? Comandos a serem seguidos. Ora, na narração, predominam verbos no passado, na descrição, predominam adjetivos, na injunção, predominam verbos no imperativo ou no infinitivo. Você vai comandar, serão comandos a serem seguidos, tá? Então, você vai ter, por exemplo, bula de remédio, aquela receita do bolo de fubá, ali tinha injunção, quando ele manda você fazer, bata as claras em neve ou bater as claras em neve, algo desse tipo. Nossos exemplos, orientações. Como colocar? Aí nós sabemos que é máscara. Confira o passo a passo do uso correto de máscaras. Veja, as mãos devem estar limpas. Informação. Agora vem injunção. Ó. Coloque. Percebe? A máscara deve cobrir. Informação de novo. Exposição. Não toque. Se a máscara ficar molhada, substitua. Olha os comandos. Então, o texto tem predomínio de injunção, mas dois quadros aqui trazem para a gente exposição. Volto a chamar a atenção de que não há conteúdos puros, os textos misturam as tipologias. Encerrando a nossa aula, gostaria de lembrar que, para complementar seu estudo, resolva questões sobre tipologias textuais. Bom estudo e até uma próxima aula.